Recording in progress. Ok. Então, agora estamos sendo gravados, certo? Para edificação dos irmãos posteriormente. Então, nós estamos respondendo algumas perguntas aqui, né? E algumas delas envolvem isso aqui também. Quando existe alguma contradição entre a Bíblia e a ciência moderna? Em quem eu devo crer? Em quem eu devo confiar primeiro? Para a gente é claro, não é? Mas você sabe responder o porquê? É importante, né? Se alguém te questionar, por que você crê nisso e não naquilo? É importante ter a resposta em mente, né? Ou como eu posso saber se a Bíblia é de fato verdadeira? Como é que eu posso saber, por exemplo, se aqui a Bíblia é verdadeira, quando eu encontro alguma aparente contradição na Escritura? Paulo diz que a salvação é apenas pela fé. Somos justificados pela fé. Não é? O justo viverá por fé. Mas aí Tiago vem e diz que a fé sem obras é morta. Né? E que eu não sou justificado apenas por fé, mas por fé mais obras. Parece uma contradição, não é? Como é que eu lido com isso? Ou então, quando lá em Gênesis diz que o êxodo duraria 400 anos, mas em Êxodo fala que o êxodo, que a escravidão do povo no Egito, né? Em Gênesis fala que foi 400 anos, mas em Êxodo fala que foi 430. É 400 ou 430? Como é que eu lido com essas coisas? E não dá para fingir que essas coisas não existem. Se você ler a escritura com bastante cuidado, sair comparando por aí, você vai ficar com certas dúvidas, né? Era um cego em Jericó ou dois cegos em Jericó? Né? Tem um evangelho que fala de um cego em Jericó, tem outro que fala de dois. Como é que a gente lida com essas coisas? É importante a gente pensar a respeito disso. Se a nossa fé está firme, glória a Deus, mas precisamos ter as respostas também para poder falar a outros. Não é? Então, como é que a gente lida com isso? O fato é que a Bíblia é verdadeira, primeiramente porque a Bíblia diz que ela é verdadeira. Isso parece um argumento circular? Parece. E é. Mas é isso mesmo. Nós cremos na Bíblia e a Bíblia diz que é verdadeira. Então não tem como você crer na Bíblia, ter a Bíblia como sua regra de fé e prática e não crer que ela é verdadeira em tudo que diz. Porque a Bíblia diz que ela é verdadeira em tudo que ela diz. Não dá para crer na Bíblia pela metade. Não dá para escolher. Ah, eu creio na Bíblia quando ela fala de Jesus Cristo, mas não creio nela quando ela fala de criação. Eu não posso fazer isso. Né? Porque se você tem um documento que diz que é totalmente verdadeiro e ele apresenta alguma coisa que não é verdadeira, então esse documento não é tão confiável assim, não é verdade? E que textos que nos mostram que a Bíblia diz que ela é verdadeira? Vamos ver alguns desses textos. A verdade é um atributo de Deus. E a Bíblia muitas vezes relata isso, diz que Deus não pode mentir. Vocês devem se lembrar de muitos textos que dizem isso, Deus não pode mentir. Mas vamos ler outros textos que relacionam isso ao próprio fato da Escritura ser verdadeira. Eu vou pedir para a Aniele ler Deuteronômio, capítulo 18, versículo 22. Eu vou pedir para o Hernandes abrir no Salmo 119, 142. E depois leremos os outros textos. Profeta falar em nome do Senhor e a palavra dele se não cumprir, nem suceder como profetizou, esta é palavra que o Senhor não disse. Com soberba a falou tal profeta, não tenhas temor dele. Então veja que interessante, né? Se a palavra não se cumprir, não veio do Senhor. Porque a palavra do Senhor se cumpre, ela é verdadeira, né? Hernandes?
Salmo 119, 142, certo? Isso. A tua justiça é justiça eterna, e a tua lei é a própria verdade. Então, a justiça de Deus é a justiça eterna. Deus é justo, ele é verdadeiro em tudo que faz. E a lei de Deus é a verdade. Lei, Torá, é o termo utilizado naquele tempo para se referir à escritura que eles tinham, que era o Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia. Então, quando ele fala de lei, está falando de Bíblia. E a Bíblia é verdade. Jesus se identifica com a verdade. Ele diz que é o caminho, a verdade e a vida. E que as suas palavras não passarão. Eu vou pedir para o Walter ler o texto de Mateus, capítulo 24, versículo 35. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Olha que interessante, né? Jesus, ele se diz como o caminho, a verdade e a vida, em João 14:6, não é? Ele diz que a palavra de Deus é a verdade, também no Evangelho de João, mas em Mateus 24:35 ele diz, as minhas palavras não passarão. Jesus está atribuindo às suas próprias palavras a autoridade de escritura. Essa eternidade da palavra, que é típica apenas da palavra de Deus. Então, se Jesus diz que a palavra de Deus é verdadeira, nós devemos confiar nas palavras dele, porque ele mesmo atribui a si mesmo uma palavra de autoridade. Ele é o Filho de Deus e por isso que ele diz, é autoritativo. A Bíblia fala claramente que a Bíblia é a palavra de Deus. E temos esses 2 textos aqui que são importantes. Eu vou pedir para o Rogério, que está aqui online, ler em 2 Timóteo, capítulo 3, versículos 15 a 17. E eu vou pedir para a Dalila ler em 2 Pedro, capítulo 1, versículos 19 a 21. E é aqui, ó. Pode ler? Falou, pode ler? Pode ler. 2 Timóteo 3,16, né? 15 a 17. 15 a 17? Isso. E que desde a infância sabe as sagradas letras, que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Dalila. Temos assim tanto mais confirmada a palavra profética, e fazeis bem em atendê-la, como a uma cadeia que brilha em lugar tenebroso, até que o dia clareie e a estrela da alva nasça em vosso coração. Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação, porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Então, o que está acontecendo aqui? Paulo diz a Timóteo, de um modo bem claro, que a Escritura é inspirada. Em outras palavras, ela é soprada pelo próprio Deus. Então, ela não provém do ser humano, ela provém do Deus que não pode mentir. E Pedro vai dizer a mesma coisa, que nenhuma profecia foi dada por elucidação, por pensamento humano, mas que Deus é quem a enviou. É interessante que o mesmo apóstolo Pedro, lá no capítulo 3, ele vai atribuir esse mesmo status, essa mesma situação, aos escritos de Paulo. Ele vai dizer que Paulo escreve de um jeito difícil, que muitas vezes as pessoas deturpam o que Paulo diz,
como deturpam as demais escrituras. Perceba então o que está acontecendo, né? Ele está dizendo claramente, os escritos de Paulo é escritura, é Bíblia. Muitas vezes é deturpada, é difícil de entender, mas nós devemos nos esforçar porque aquilo é escritura. Pedro deixa isso bem claro no capítulo 3 da sua segunda carta. Então é interessante, a escritura é a palavra de Deus, logo, a escritura é verdadeira. Eu vou pedir para Samantha ler em João capítulo 10, versículo 35. Eu vou pedir para o Paulo ler 17, 17. Se ele chamou deuses aqueles a quem foi dirigida a palavra de Deus, a escritura não pode falhar. Ela é infalível, ela não pode falhar. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. A Bíblia é veraz, ela é inerrante. Perceba, meus irmãos, que aqui nós temos um argumento lógico até, não é? Então perceba a ordem do argumento. A verdade é um atributo de Deus. Deus é verdadeiro e tudo que ele fala é verdade. Deus não pode mentir. Ele enviou Jesus Cristo e Jesus, ele diz ser o Filho de Deus e se identifica com essa verdade. Ele diz que tudo que ele fala é verdadeiro porque ele é o Filho de Deus. E Jesus diz que a Bíblia é a palavra de Deus. A Bíblia diz que a Escritura, que a Bíblia provém de Deus, desse Deus que é totalmente verdadeiro e cujo Filho tem palavras de autoridade. Logo, considerando as premissas, a Escritura é verdadeira. Nós vamos voltar para esse argumento lógico aqui, certo? Mas assim nós vemos, de acordo com a própria Escritura, que ela afirma ser verdadeira. Não dá para crer na Bíblia, não dá para considerar a Bíblia como tendo palavras importantes para nós e não crer que ela é totalmente verdadeira. É aquele argumento que o C.S. Lewis utilizou certa vez para com Jesus. De 3, uma. Ou Jesus é um mentiroso, ou ele é louco, ou ele é o Filho de Deus. Porque Jesus disse que é o Filho de Deus. Ele diz ser isso. Ele disse que veio dos céus. Ele disse que fala palavras que provêm dos céus. Jesus disse isso inúmeras vezes. E se você vê alguém por aí na rua dizendo que é o Filho de Deus, de 3, uma. Ou ele é um mentiroso, né? Está contando alguma coisa aí que não é verdade. Ou ele é maluco. Ou ele é filho de Deus mesmo. Não tem como ele ser apenas um grande mestre, um grande professor, alguém muito inteligente. Não tem como. Ou ele é filho de Deus ou ele é maluco. A mesma coisa com a Escritura. Se a Escritura diz que é verdadeira, não tem como eu... não, mas eu vou só gostar da Escritura aqui pela metade, mas não preciso crer que ela é totalmente verdadeira. Sendo que ela diz que é. Então, ou eu abraço ela inteira, ou eu rejeito. Não tem meio termo. Só que o que tem acontecido é que algumas pessoas têm tentado mudar isso, têm tentado criar alternativas, né, para poder dizer que a Escritura não é totalmente verdadeira, não é totalmente inerrante. E por isso, até mesmo, nós temos 2 expressões utilizadas para se referir à Escritura. E essas expressões, muitas vezes, são utilizadas como se uma fosse diferente da outra, que são as expressões infalível e inerrante. Não é? Dentre os círculos de pessoas mais liberais, que não creem na Bíblia como palavra de Deus, eles dizem que a Bíblia é infalível, mas não inerrante. Como se fossem coisas diferentes. Eles dizem assim, não, a Bíblia realmente, ela salva, ela é muito importante, mas dizer que ela é inerrante é demais. O engraçado é que quando você vê o significado da palavra, infalível é ainda mais forte que inerrante. É ainda mais forte.
Então, esse jogo de palavras que eles fazem não faz sentido. Mas essas duas palavras são utilizadas, o termo inerrante e infalível. Inerrante é aquilo que não pode errar. Ou seja, em tudo que a Bíblia afirma, ela não contém erros. E infalível significa que ela não pode falhar. Ou seja, aquilo que ela se propõe a fazer, ela de fato faz. Ela não falha. Então é engraçado que eles usam esses termos como se fossem uma coisa contra a outra, né? É infalível e não inerrante. Mas nós podemos usar os dois termos como significando a mesma coisa. Na verdade, infalível sendo até mais forte do que inerrante, certo? No nosso meio reformado, o termo inerrante, ele é mais difundido, ele é mais comum, ok? Então, nós temos dito, os reformados, a igreja como um todo tem dito que a Bíblia não pode errar, que ela é inerrante, ok? Essa doutrina de que a Bíblia é inerrante é uma doutrina histórica. Muito embora o termo inerrância ou inerrante, ele vai surgir tardiamente na história da igreja, ele vai surgir já no meio protestante evangélico, a ideia de que tudo que a Bíblia diz é verdadeiro, já estava presente na igreja desde o seu início, desde a igreja primitiva. Desde o início da história da igreja, a Bíblia foi tida como inerrante. Alguns pais da igreja, como Irineu, Cirilo de Jerusalém, Jerônimo e Agostinho, já afirmavam isso com todas as letras. Eles diziam que a palavra de Deus não pode errar. Irineu até chegou de falar assim, vocês podem rejeitar os meus escritos, mas não a palavra de Deus. Ele chegou a dizer, eu não coloco os meus escritos no mesmo nível que a palavra de Deus. Então ele já tinha essa doutrina muito forte, desde o início, de que a Bíblia é inerrante. E os reformadores e seus sucessores também afirmaram a mesma coisa, que a Bíblia não pode errar em tudo que ela afirma. Mas quando é que essa doutrina começou a ser questionada? Quando é que surgiu a crítica à inerrância? Surgiu lá no século XIX, o conceito de inerrância começou a ser criticado. Quando veio o iluminismo, quando veio a ciência moderna, quando veio algumas descobertas históricas que aparentemente contradiziam a Bíblia, eles começaram então a tentar achar alguma maneira de dizer que a Bíblia não é totalmente verdadeira, que ela pode conter erros. Foi nesse tempo aí onde começou a haver uma negação do sobrenatural, uma negação de tudo aquilo que é divino. Eles começaram então a buscar maneiras de criticar a inerrância bíblica. Eles dizem, inclusive, que a ideia de inerrância não é bíblica, que é algo inventado pelo ser humano, mas que não se encontra na Escritura. Eles chegam a dizer que quando os apóstolos e os profetas escreviam a palavra de Deus, eles não se viam como infalíveis. É o argumento deles. É um dos argumentos. Eles dizem assim, o termo inerrância não aparece na Bíblia. E é verdade, o termo inerrância não aparece na Bíblia. Assim como o termo trindade não aparece. O termo trindade também não aparece na Escritura. Mas nós vimos que o conceito de que a Bíblia é verdadeira, de que tudo que ela diz é confiável, se encontra na Escritura. Nós lemos só alguns textos, mas tem muito mais. Tem muito mais texto. Só de você pegar o Salmo 119 e o Salmo 19, você já tem muito texto que fala a respeito da veracidade da Escritura para responder a esses. Okay? Isso surgiu com o chamado criticismo moderno. Vocês já ouviram falar de criticismo moderno? Okay? O que é o criticismo moderno? Quando surgiu lá o século XIX, surgiu ali um pensamento mais moderno, uma rejeição de tudo aquilo que é sobrenatural, a busca por explicações do mundo que estejam separadas dos dogmas, separadas da teologia, que sejam independentes. Surgiu um grupo de pesquisadores e de estudiosos que começaram a fazer uma leitura crítica da Escritura. Eles começaram a criticar, por exemplo, o texto da Escritura, começaram a dizer, será que a Bíblia que nós temos hoje em nossas mãos é a original mesmo? Será que não houve uma deturpação nas cópias?
Então, eles começam a dizer que não, que houve uma deturpação nas cópias, que nós não temos original. Eles dizem esse tipo de coisa. Certo? Começou a haver uma chamada crítica autoral. O que é crítica autoral? Será que foi João que escreveu o Evangelho de João? Será que foi Mateus que escreveu o Evangelho de Mateus? Será que foi Moisés que escreveu o Gênesis? Então eles começam a criticar e a dizer, Gênesis não foi escrito por Moisés. Gênesis foi escrito por um monte de gente. E depois pegou um monte de pedacinho, juntou tudo ali num livro só, igual um mosaico. É o que eles vão dizer. É a chamada crítica autoral. Então eles começam a questionar, com base nas suas pesquisas ali, tudo que nós conhecemos como escritura. Novos estudos, novas conclusões. E nisso aí nós temos também a crítica histórica, ok? Que é o quê? Alguns pesquisadores da área da arqueologia começaram a fazer uma releitura da história, que não condiz com o que a Bíblia nos apresenta. Eles duvidam até mesmo da existência do rei Davi. Chega nesse nível. Eles duvidam até mesmo da existência de Salomão. Então, tudo isso surgiu nesse período aqui, que chamamos do período do criticismo moderno. Eles afirmam que encontraram erros históricos, erros científicos, contradições, e eles dizem, então, a Bíblia não pode ser inerrante nem falível, porque nós encontramos esses erros aqui. Como é que nós respondemos a isso? Como é que nós respondemos a essa crítica? Quando eu falo isso aqui, pode parecer algo um pouco longe da nossa realidade. Mas se você for em qualquer universidade, qualquer faculdade mais ligada à área histórica, mais ligada às humanas, esse tipo de crítica é presente. Há um livro publicado pela editora da USP, de História, é uma tradução, não vou lembrar agora o nome, mas que utiliza esses dados, utiliza essas informações para criticar a veracidade da Bíblia. Alguns autores famosos até, como Yuval Harari, tem vários livros dele por aí nas livrarias, vão utilizar esse tipo de dados aqui para poder questionar a história conforme contada pela Bíblia. Então isso é presente. E se não for com você, se não for você que lida com esse tipo de pergunta, se você conversar com qualquer universitário, qualquer pessoa formada em história, em geografia, em sociologia, você vai encontrar esse tipo de pensamento. Diga. Acho que não só na universidade, mas os adolescentes e as crianças que vão ter aula de história ou de geografia vão lidar com isso em algum momento. É verdade, né? É porque esses caras que formam na universidade, na área de história, de geografia, vão dar aula para o pessoal no ensino médio, não é? E aí vão começar a dizer que a Bíblia foi escrita por um monte de gente, que houve deturpação na escritura, que nós não temos os originais, né? E muitas vezes eles vão repetir informações que até já foram refutadas, até já foram combatidas já no passado, já tem resposta para isso, mas que é difícil quando uma ideia muito atraente sai da academia, sai da universidade, mesmo que ela já tenha sido respondida, mesmo que tenhamos resposta para aquilo, ela se difunde, porque é atrativo. Esse tipo de ideia é atrativa, mas não quer dizer que não haja resposta. Seria mesmo isso verdade? Veja, algumas dessas dificuldades e contradições não eram novidade para Calvino, para Lutero, para Agostinho, para Jerônimo, que eram pessoas da antiguidade. Eles sabiam que você tem algumas partes da Bíblia que são difíceis de explicar. Como, por exemplo, em Gênesis 15, 14, nós temos ali a ideia de que a escravidão no Egito dura 400 anos. Mas em Êxodo 12, 41, temos ali que a escravidão dura 430. Não é? E aí, quem é que está certo? É 400 ou 430? Sendo que os dois textos foram escritos por Moisés. Claro, segundo a nossa interpretação, porque para eles esses textos foram escritos por pessoas diferentes. Né? É 400 ou 430? Como é que a gente responde a isso?
Na verdade, são perspectivas, essas diferenças que nós encontramos são perspectivas autorais de acordo com o propósito de cada um dos livros. Qual que é o propósito de Gênesis? É estabelecer uma base histórica e filosófica até mesmo, uma base de cosmovisão para o povo israelita. Para o povo israelita entender de onde eles vieram, entender como Deus criou o mundo, entender como aquele povo se formou como povo, a história de seus patriarcas, a história de Abraão, a história de Jacó, como que eles foram parar ali no Egito. Essa é a intenção de Gênesis. A intenção de Gênesis não é ser ainda um relato mais exato. A intenção de Gênesis é ser um texto mais teológico mesmo, para aquele povo que é o povo de Israel, embora contenha, sim, relatos históricos. Então, pela intenção de Moisés ali em Gênesis, faz sentido ele arredondar o número 430 para 400. Consegue entender isso? Por que ele arredondou para 400? Ele arredondou para 400. Já ali em Êxodo, ele já está contando a história atual do que está acontecendo. Aí ele vai colocar, então, um número mais exato, 430. Então, quando você olha a perspectiva do autor, quando você olha para as diferenças entre os evangelhos, por exemplo, você vai entender que o evangelho de Mateus foi escrito para um público mais judeu, o evangelho de Marcos foi escrito para um público grego, o evangelho de Lucas foi escrito para os gentios em geral. O evangelho de João, ele enfatiza a divindade de Jesus Cristo, então vai contar mais os milagres, não é? Então, quando você percebe essas diferenças entre a intenção do autor, você entende por que um autor resolveu colocar um evento e outro autor omite aquela parte. Porque ele seleciona o material de acordo com o propósito de sua mensagem. Então, não são contradições, se você estudar muito bem. Se você tiver um pouquinho de boa vontade, você percebe que não são contradições. Tem uma pergunta aqui no bate-papo. Assim como nos evangelhos há certas diferenças, mas por causa da perspectiva de cada autor. Exatamente. Ou por causa do propósito do livro também, né? Que é o caso de Gênesis e Êxodo, que tem o mesmo autor, mas são diferentes propósitos. E por isso há algumas diferenças. Mas esses pesquisadores, eles não querem caçar essas respostas. Eles não querem ter boa vontade para com a Escritura. Porque, na verdade, o problema deles é outro. O problema deles é um problema de pressupostos, de cosmovisão. Até aqui vocês estão me acompanhando? Tudo certo? Okay? Qual que é o problema mesmo desse pessoal? O problema deles é outro. Existe uma guerra acontecendo. Uma guerra entre filosofias. O que leva esse povo a questionar a Escritura é que eles já não creem na Escritura de antemão. Eles já não creem na Bíblia. Não é que os dados obrigaram eles a não crer. Não, eles já não creem, porque eles já têm uma outra filosofia que dirige o seu pensamento e que dirige o seu raciocínio. Uma filosofia que nega o sobrenatural. É como a ciência de hoje opera. A ciência, ela rejeita qualquer explicação que seja sobrenatural. Se for uma explicação que exige um pouco de metafísica, ela já é prontamente descartada e ficam só com as explicações naturais. Aí você pensa assim, alguém pode pensar assim, mas ciência é isso mesmo. Não, nem sempre foi assim. Hoje é assim por causa de uma escolha filosófica. Por que hoje em dia, por exemplo, pelos cientistas ateus, o criacionismo não é enxergado como uma teoria científica? Porque ele envolve uma explicação sobrenatural, e isso nós não podemos aceitar. Nós não podemos aceitar. Mas essa é uma escolha filosófica deles. Eles prontamente rejeitam qualquer coisa que envolva sobrenaturalismo, qualquer coisa que envolva algo que eu não possa ver, que eu não possa pegar, que eu não possa testar, isso é prontamente descartado, mesmo que seja racional, mesmo que seja lógico.
Então perceba que, na verdade, uma filosofia que ele já tem, que é essa rejeição do sobrenatural, o naturalismo, que faz com que eles rejeitem a autoridade da Escritura. E essa disputa ela é muito importante para nós. Ela é muito importante para nós, porque ela envolve questões como estas. Deus pode revelar a si mesmo para a humanidade? Deus pode se revelar usando linguagem? Um dos argumentos utilizados hoje contra a inerrância da Escritura é que a linguagem é limitada. A linguagem não pode transportar a verdade, porque a nossa linguagem sempre tem uma certa tendência, um certo pressuposto, uma certa limitação. É um dos argumentos utilizados hoje em dia. Então, como é que Deus pode colocar a verdade numa língua humana, sendo que a língua é tão limitada? Essas perguntas são importantes para nós. Porque se nós não cremos que a Bíblia é verdadeira, para que continuar vindo à igreja? Para que continuar crendo em Jesus Cristo? Para que continuar obedecendo a Deus? Então, nós precisamos, de fato, resolver essas questões. E nós temos um argumento racional, nós já vimos, né? Vamos detalhar ele, não é? A Bíblia é um documento confiável. É um documento confiável. Muitas vezes nós pensamos assim, mas não encontramos comprovação histórica fora da Escritura para aquilo que a Bíblia diz. Mas não precisa, porque a Bíblia também é um documento histórico. E um documento histórico dos bons. Um documento histórico com muitas e muitas cópias, muitas testemunhas. Um documento histórico com manuscritos muito próximos da época em que eles foram escritos. Um documento histórico que tem mais rastro histórico do que outras obras que a gente até considera hoje em dia, como as obras de Joséfo ou as obras de Júlio César. A Escritura tem mais cópias do que essas obras, e cópias confiáveis. Então, é um documento histórico confiável. Jesus é uma autoridade infalível, porque o relato da Escritura diz que Jesus fez milagres, que Jesus falou palavra de autoridade e alegou ser o único Filho de Deus. Então, Jesus é uma autoridade infalível. Jesus afirma que a palavra de Deus é verdadeira. Ele afirma isso com todas as palavras. E que as suas palavras não vão passar. Ela é eterna, a sua palavra. Logo, a Bíblia é infalível. A Bíblia é inteiramente inerrante porque Deus é verdadeiro e não mente. Por isso também é infalível. Esse é um argumento racional. Esse argumento resolve todas as questões? Você acha que falando esse argumento aqui para um ateu, o ateu vai ficar convencido? O que vocês acham? Pode falar em voz alta. Não? Por que não? Porque falta fé. E aí? Argumentos racionais não resolvem a questão. Por que não resolvem? Porque muitas vezes nós pensamos que a razão é um terreno comum entre nós e os não cristãos. Tem gente que pensa assim. Ou seja, se eu conversar com um não cristão e provar para ele, pela lógica, pela razão, que ele está errado e que a Bíblia está certa, então vou resolver essa questão. Mas o ponto é que a lógica não é um terreno comum. Por que ela não é um terreno comum? Por causa do pecado. O pecado afeta a mente. O pecado afeta o pensamento, o raciocínio. De modo que um crente e um não crente, eles pensam e raciocinam de maneiras diferentes. Então, por isso, argumentos racionais não vão resolver a questão. Mas argumentos racionais podem ajudar a gente. Para a gente ter mais certeza, para a gente fortalecer a nossa fé, e para a gente, pelo menos, ter uma resposta para que eles saibam que, mesmo que eles não creiam, que nós temos uma razão, que há uma razão na nossa fé. Quero ler aqui os comentários. Por mais que tenhamos os mais claros argumentos para provar o que as Escrituras dizem, sem a iluminação do Espírito Santo, nada pode convencê-los. Exatamente. Eles não nasceram de novo. Por isso, eles não vão ter essa fé que nós temos. Então, mas esse é um argumento racional
que pode nos ajudar. Ok? É bom vocês terem isso em mente. Vamos lá? Mas quais são os argumentos que eles usam? Quais são os argumentos que os ímpios usam para discordar da Escritura? O primeiro argumento que ele diz assim, ó, a Bíblia, ela é inerrante, ela é um relato histórico confiável, mas ela não tem cara de inerrante. Por que não tem cara? Porque você vê na Bíblia a história, um conto muitas vezes contado de uma maneira lúdica, de uma maneira lírica ali, você vê ali poesias e o relato com a intenção de te convencer, não se parece com um livro de história. Você pega um livro de história de hoje em dia, ele é muito mais exato na sua descrição. Não é? A Bíblia, muitas vezes, ela vai relatar um evento histórico e ela não vai dizer no ano tal, no dia tal, não, ela vai dizer assim, ó, nos tempos do rei Assuero. Aí, nos tempos do rei Assuero, não ajuda muito a gente hoje em dia que quer buscar a datação do tempo, porque tem Assuero 1, tem Assuero 2, ou então fala assim, tem o imperador sírio Tiglat-Pileser, o imperador assírio, Tiglat-Pileser. Aí você vai olhar na história, tem Tiglat-Pileser 1, Tiglat-Pileser 2, Tiglat-Pileser 3, qual deles? Né? Então, a Bíblia, muitas vezes, ela não se preocupa tanto em te dar essas informações históricas exatas, porque a preocupação dela é te passar uma mensagem. Nós estamos estudando 1ª e 2ª Reis nos sermões do culto à noite, não é? E nós vemos que os autores, o autor profético de 1ª e 2ª Reis, ele era um profeta. E ele tem a intenção de passar uma mensagem. Que mensagem? A mensagem de que a nação de Israel e Judá, elas foram punidas por Deus por causa do seu pecado. Essa é a mensagem. Então, o propósito deles não é exatamente dar-nos um relato exato, como um historiador faria hoje em dia. Não é? Então, eles vão dizer assim, a Bíblia é inerrante, mas ela não tem cara de inerrante, ela não tem esse formato próprio para passar informações. E nós respondemos que isso é porque Deus resolveu usar uma linguagem humana. Ele resolveu falar de uma maneira que a gente podia entender. Ele muitas vezes simplificou algumas coisas, como até mesmo João Calvino vai dizer que a Bíblia é Deus balbuciando. É como uma mãe que balbucia aos seus filhos, que fala gugu dadá para as crianças, né? Que fala assim, que bonitinho. E a Bíblia é isso, é Deus falando para a gente de uma maneira humilde, de uma maneira que a gente consegue compreender. Então Deus não vai falar de uma maneira, de um relato histórico, acadêmico, não era essa a intenção. Mas a intenção é que até mesmo as pessoas mais simples pudessem pegar a Escritura e entender a palavra de Deus. Era esse o propósito. Aí deixa que depois os historiadores se virem. Não é? Eles vão também dizer, a Bíblia foi feita por homens, e homens erram. Né? Como é que uma coisa feita por homens vai ser inerrante? Só que nós já vimos, até mesmo na própria Escritura, que Deus pode fazer algo divino e sem erro nascer de uma humana. Jesus Cristo nasceu de Maria. Maria era pecadora e tinha natureza pecaminosa. E Jesus nasceu sem pecado. Embora herdasse a natureza humana de Maria, ele nasceu sem pecado. Né? Então Deus é capaz de fazer isso. Deus é capaz de inspirar homens que erram, homens que são falíveis, mas produzir algo infalível por causa do Espírito Santo. Então, essa é a nossa resposta. Se alguém disser assim, a Bíblia foi feita por homens, você pode responder, foi mesmo. Foi mesmo, é verdade. Mas por homens inspirados pelo Espírito Santo. Outra questão que eles vão levantar é a seguinte, mas onde é que estão os originais? E alguns vão dizer assim, eu até concordo que a Bíblia é inerrante, mas os originais, né? Porque o original que Deus inspirou. E é verdade, Deus inspirou os originais.
E aí, onde é que estão os originais? Sendo que nós temos a cópia da cópia da cópia da cópia da cópia. É a pergunta que eles vão levantar, né? Não sei se vocês já viram um pouco disso semana passada, vocês viram? Ou não? Não, né? Então eles vão questionar essa questão. Vai dizer o seguinte, mas como é que a gente sabe que nós temos a cópia verdadeira? E a questão é que nós temos boas razões para crer que temos uma cópia confiável dos originais. Esse assunto dá uma aula por si só. Esse assunto aqui, né, dá uma aula inteira sobre isso. Mas o ponto é que existem estudiosos de uma área chamada crítica textual ou manuscritologia, que estudam exatamente essas variantes, essas diferenças entre as cópias da Escritura. E quando nós olhamos para as cópias da Escritura, nós temos boas razões para crer que elas são confiáveis. Porque as diferenças que tem entre as cópias, e tem diferenças, são diferenças muitas vezes gramaticais. São diferenças muitas vezes de uma letrinha aqui, outra ali, e nenhuma delas afeta o texto, a teologia bíblica. E o interessante, quando você olha para essas diferenças, é que elas, na verdade, comprovam o texto bíblico, porque elas são tão pequenas no que elas diferem, mas elas são tão parecidas no que elas concordam, que nós temos, então, uma certeza mesmo de que nós temos uma cópia muito confiável. Nós temos a cópia, tá? É verdade. A Bíblia que você tem em suas mãos, ela é uma tradução de uma cópia da cópia da cópia da cópia. Mas o ponto é que hoje nós temos mais de 5.400 manuscritos gregos do Novo Testamento. Nenhum outro documento histórico em grego tem tantos manuscritos. O que tem mais são os escritos de Aristóteles, que tem 800 escritos. 800 manuscritos. 800 cópias. Nós temos mais de 5.000. E elas concordam entre si em 99% das coisas. E quando tem uma diferençazinha ou outra, é quase sempre gramatical. É quase sempre uma questão de erro de digitação. Erro de... O escriba foi lá e errou uma letrinha. É esse tipo de variante que nós temos. Então, nós temos boas razões para crer que temos uma cópia confiável dos originais. Os maiores estudiosos da manuscritologia hoje, todos creem na autoridade da Escritura. E são respeitados até mesmo pelos ateus, até mesmo pelos ímpios. Então, tanto que na academia hoje, dentro dos estudiosos, os que não creem na Bíblia, eles nem questionam mais isso. Esse é um argumento que é usado por quem está parado no tempo, porque não acompanhou as últimas discussões. Mas os ímpios acadêmicos, eles nem questionam mais isso aqui. Eles só não creem mesmo. Mas eles não questionam que a Bíblia não tenha se perpetuado da maneira correta. Então, esse é um argumento velho, mas ainda temos de lidar com ele. E a outra questão é, mas e os erros e contradições da Bíblia? E aquele momento em que a Bíblia discorda de um evento histórico, ou que você tem diferentes afirmações na Escritura que parecem contradizer uma coisa a outra. O que vocês acham? Como é que a gente resolve isso? Vocês têm alguma resposta? Quando alguém falar para você assim, mas a Bíblia tem contradições, o que você fala? Boa. A gente vai ver isso, mas exatamente isso. Quando a gente encontra uma aparente contradição na Bíblia, é porque a gente não está sabendo interpretar. O problema está em nós. E se a gente estudar mais um pouco, a gente descobre a resposta. Devemos analisar os textos dentro de outros textos. Exatamente. Pois a Bíblia explica a própria Bíblia. Então, essa é a resposta. Então, veja. A Bíblia não contém erros ou contradições. Mas é preciso nos deter um pouquinho mais nisso, né? Porque se alguém chega para você, mas tem isso aqui, e você simplesmente dizer, não tem,
não resolve muita questão. É necessário que você tenha um pouquinho de argumento. Que argumento que você pode usar? Com relação às contradições, veja o que Turrentini disse, é muito parecido com o que o Paulo acabou de dizer. As contradições aparentes encontradas na Escritura são aparentes, não reais. Devem ser entendidas somente com respeito a nós, que não podemos compreender e perceber a concordância por toda parte, não na coisa propriamente dita. E se as leis da contradição legítima forem consideradas, as várias contradições aparentes da Escritura podem ser facilmente conciliadas. E aí o Turrentini ele vai mostrar quais são as leis da contradição. Ele vai dizer, uma contradição, para ser uma contradição, as duas afirmações devem estar falando sobre a mesma coisa, no mesmo contexto, no mesmo lugar, sobre o mesmo assunto. Entendeu? E se elas não estiverem falando sobre a mesma coisa, no mesmo lugar, no mesmo tempo, sobre o mesmo assunto, então não é uma contradição, é uma aparente contradição. Parece que contradiz, mas quando você analisa as afirmações, as duas coisas podem ser verdadeiras. As duas podem ser verdadeiras. Tem provérbio que diz que você não deve responder o tolo, e tem provérbio que diz que você deve responder o tolo segundo a sua própria sabedoria. Aí você fica assim, é para responder o tolo ou não é para responder o tolo? Responde ou não responde? O que eu faço? E as duas afirmações são verdadeiras. Há momentos que você deve responder, há momentos que não. As duas coisas são verdadeiras. Elas não estão falando sobre a mesma coisa. Né? Há momentos em que, se você responder o tolo, a discussão vai se delongar por muito tempo, aí você esquece. Mas há momentos em que você vai responder a ele segundo aquilo que é a sabedoria dele. Boa, né? Se alguém perguntar para você, você fica com a primeira. Um outro exemplo, a questão de Paulo e Tiago. Eles não estão falando sobre a mesma coisa quando falam sobre justificação. Paulo está usando justificação no sentido de tornar justo. Então, Deus nos torna justos mediante a fé. Ok? É esse o conceito. Justificar como tornar justo. Tiago está usando justificação no sentido que nós usamos, que é dar uma justificativa, dar uma razão. E ele está dizendo, ó, a sua fé é justificada por obras. Ou seja, quer mostrar que você de fato tem fé? Quer justificar, quer comprovar que você tem essa fé? Faça obras. Então são ideias diferentes. Paulo está lidando com pessoas que dizem que a salvação se dá por meio das obras. Tiago está lidando com pessoas que acham que pode viver do jeito que quiserem. Então eles estão falando de assuntos diferentes. Por isso não tem uma contradição. Porque são temas diferentes, são afirmações diferentes sobre coisas diferentes. Essas são as leis da contradição. E esse autor aqui, o Turrentini, ele é um autor muito lógico. Se você pegar o livro dele, você vai ver que os argumentos dele são todos baseados na razão, na lógica. Ele é uma pessoa muito lógica. Ele usa as leis da razão, ele fala sobre falácias, ele é alguém muito racional. E ele vai, então, dissecar esses argumentos aqui. É bem interessante como ele faz isso no livro dele. Mas e quanto às contradições históricas? Os erros históricos, entre aspas. Com o surgimento da arqueologia e da crítica histórica, algumas afirmações foram contestadas. Lá no século XIX isso aconteceu. Mas é interessante que quando eles continuaram estudando, eles foram começando a comprovar o que a Bíblia diz, a contragosto, inclusive. Isso é muito interessante como isso acontece. Por exemplo, alguns casos aqui. O caso de Tiglat-Pileser. Nós vimos, né, num sermão a respeito um pouquinho de Tiglat-Pileser, que ele atacou o povo de Israel, que ele tirou o rei Peca do poder e colocou Oséias. Foi Tiglat-Pileser que fez isso, e lá em 2 Reis 15 está escrito lá, Tiglat-Pileser. Só que até a década de 80, mais ou menos, os estudiosos não acreditavam na existência de Tiglat-Pileser, porque eles tinham muitos registros históricos da Assíria e nenhum deles aparece esse nome. Aparecia esse nome, Tiglat-Pileser. Então eles usavam isso como uma comprovação de que a Bíblia não diz a verdade.
de que tem um rei ali que foi inventado. Mas é interessante que na década de 80, alguns estudiosos encontraram a capital de Tiglat-Pileser, o sítio arqueológico, começaram a escavar, encontraram um monte de documentos escritos lá, Tiglat-Pileser, Tiglat-Pileser, inclusive uma inscrição do próprio imperador dizendo: eu, Tiglat-Pileser, o rei das terras ocidentais, o rei da terra, cujo reino se estende ao grande mar. E tiveram de admitir, então, que a Bíblia estava certa. Olha só que interessante. Né? É só estudar mais um pouquinho. O caso, por exemplo, do surgimento da linguagem. Até a década de 80, 70, se questionava a questão de Moisés ter escrito os livros de Gênesis até Deuteronômio, porque no tempo em que esses acontecimentos estavam ali presentes, ainda não havia sido inventada a escrita, segundo o que se sabia até aquela época. Até que mais tarde eles começaram então a descobrir centenas e centenas de escritos de livros, de histórias, epopeias anteriores a Moisés. Então também quebraram a cara, descobriram ali que não, que já existia a escrita, muito bem, obrigado, no tempo de Moisés. Um caso mais interessante ainda é o caso de Belsazar, rei da Babilônia. Lá no livro de Daniel, quando Ciro vem atacar a capital da Babilônia, não é? O rei era Belsazar, e Belsazar que viu aquela mão escrevendo na parede, lembra disso? Né? A mão que escreve na parede, e Belsazar morre de medo, e então manda chamar Daniel, e Daniel revela para ele o que aquilo significa. Então é interessante. É interessante que a Bíblia diz que Belsazar foi o último rei da Babilônia. Mas até um tempo atrás, os escritos babilônicos diziam que Nabonido era o último rei da Babilônia. Então a gente ficava assim, a Bíblia diz que é Belsazar, mas a história diz que é Nabonido. O que a gente faz com isso? Como é que a gente lida com isso? Até que em algum momento, eles encontraram uma inscrição de Nabonido que se referia ao seu filho mais velho. O nome do filho mais velho, Belsazar. E mais tarde encontraram mais inscrições que explicavam o que aconteceu. Nabonido, ele começou a questionar a religião babilônica da época e ele foi exilado. Ele continuou sendo o rei, mas ele não reinava mais nada. Botaram ele para reinar fora da capital. E o filho de Nabonido se tornou o rei de fato, reinando na capital. Ou seja, a Bíblia estava certa mais uma vez. Eles demoraram, deram voltas e voltas e voltas para descobrir aquilo que a Bíblia já afirmava. Interessante como isso acontece, não é? Então você não precisa ficar com medo, a gente não precisa ter medo da verdade. A gente não precisa ter medo das descobertas arqueológicas e científicas, não precisamos. Porque em algum momento eles vão descobrir o que a gente já sabe. É interessante isso. A ciência, ela vai o tempo todo descobrindo novas teorias, descobrindo novas teses, fazendo novas hipóteses. Tudo para, no final, descobrir o que a gente já sabe. Essas questões aqui, essas respostas, não provam que a Bíblia é inerrante, novamente. Né? Já vimos que é difícil você provar isso com a razão. Mas elas fortalecem a nossa fé. Elas nos mostram que nós não precisamos ter medo. Outra coisa interessante, um fato interessante, a Bíblia diz que o universo foi criado, que houve um momento em que o mundo não existia e depois ele passou a existir. É verdade? Mas até 1913, até o começo do século XX, a teoria mais aceita pelos cientistas era de que o universo era eterno, de que ele não tinha nem começo nem fim. Até que houve um cara que desenvolveu a teoria do Big Bang, e depois, mais tarde, um carinha cujo sobrenome era Hubble, ele criou um telescópio lá, fez alguns cálculos e comprovou que o universo teve um início. E hoje a teoria mais aceita pelos cientistas é de que o universo teve um início. Eles ainda dizem que o início foi numa explosão há 15 bilhões de anos atrás, não é? Mas é interessante que há anos atrás, há um século atrás, eles não criam nem isso. Eles criam que o universo não tinha tido início.
Agora eles tiveram de admitir a contragosto que o universo teve um começo. E um começo do nada. É interessante isso, né? Quem sabe daqui a alguns anos eles descobrem que foi em 7 dias. Então, é só a gente ter paciência. Por isso que a gente não tem que ficar com medo da ciência moderna, não. Porque a ciência é temporária. Tudo que eles têm como teoria atual vai ser derrubado, já estão tentando derrubar. E vai surgir outra teoria, vai surgir outra teoria, outra teoria. A gente não tem que se apegar a nada disso. A gente se apega ao que a Bíblia nos diz. Porque eles vão dar volta, e vão chegar lá naquilo que a gente já sabe. Mas no final de tudo é uma questão de fé. No final de tudo é uma questão de fé. Nós não confessamos a inerrância porque temos todas as respostas. Às vezes vai ter coisa que alguém vai te questionar assim, você não vai ter resposta. Vou apresentar um fato histórico, um documento ali, e você vai ter dificuldade de lidar com isso. Mas nós cremos porque sabemos que as Escrituras provêm do próprio Deus. Elas vêm de Deus e nós reconhecemos a sua autoridade quando olhamos para a Escritura. Ela é a palavra de Deus. E crer na Bíblia exige fé, assim como crer no Evangelho exige fé. E não tem como crer numa coisa sem crer noutra. Não tem como crer no Evangelho e não crer que a Bíblia é verdadeira. Ou tudo ou nada. Isso tem que ficar bem claro. Ou tudo ou nada. Não tem meio termo. Meus irmãos, a parte expositiva da aula era essa, mas nesse momento a gente pode conversar um pouquinho. Eu quero ver se vocês compreenderam e sabem responder, ok? Mas antes disso, se os irmãos tiverem algum comentário, alguma coisa para dizer, comentar, até mesmo os de casa, fiquem à vontade. Nenhum comentário? Compreenderam tudo? Está tudo compreendido? Alguma dúvida? Então vamos ver se vocês entenderam mesmo. Vamos lá. Como é que eu sei, então, que a Bíblia é de fato verdadeira? Fala aí, mais alto. A Bíblia fala que é verdadeira. Esse é um argumento circular, né? Como assim um argumento circular? Creio que a Bíblia é verdadeira porque ela diz que é. É um argumento circular. E alguém pode dizer isso para você, isso é um argumento circular. Sabe como você responde? Vou te dar uma resposta boa. Todo argumento é circular. Por que todo argumento é circular? Ele pode dizer, eu só creio na razão. Aí você fala assim, mas por que você crê na razão? Porque é racional, é circular. Eu só creio na ciência. E por que você crê na ciência? Porque até hoje ela não falhou comigo. E então é circular também. Todas as pessoas têm alguma coisa, alguma crença, alguma fé que ela não questiona. Que ela simplesmente crê. E se não é Deus, se não é a Escritura, é a autonomia da razão. É uma fé. É alguma coisa, é a ciência, quase um cientificismo, quase como se a ciência fosse o Deus que revela as coisas. Isso também é fé. Então você pode dizer para ela assim, eu creio, é meu pressuposto, e você também tem pressupostos. Diga. Pode falar. Algumas razões que a gente pode defender, né? O senhor falou da história. Hoje a gente sabe que historiadores do mundo inteiro, eles consultam a Bíblia quando eles estão estudando a existência de algum povo, e para datar essa existência, eles consultam a Bíblia e eles confiam na Bíblia nos seus estudos. Sim. Então, os historiadores seculares, eles usam a Escritura e têm nela como fonte confiável para os seus estudos, né? Sim. Nós temos, por exemplo, 100% das profecias bíblicas se cumpriram, né? Então é um outro argumento. Nós temos a Constituição Americana, que foi feita há mais de 200 anos, funciona até hoje, as leis, né?
e foram todinhas baseadas na Escritura. Então, quer dizer, uma lei criada há 200 anos atrás e ela é tão atual como se ela tivesse sido feita esse ano mesmo, né? E a questão da ciência, nós cremos pela fé. Eles também creem pela fé, né? Porque eles não conseguiram reproduzir em laboratório aquilo que eles defendem sobre a criação do universo, né? Então, Sim. tanto eles como nós cremos pela fé. Então, esses são os pontos. É interessante que tem um filósofo da ciência chamado Karl Popper, e ele chegou a dizer num de seus escritos que o evolucionismo não é, ele diz assim, ó, o evolucionismo não é uma teoria científica, mas é um framework na qual eles encaixam as demais coisas. O que é assim um framework? É uma base, é um fundamento na qual eles encaixam as demais. Mas ele admite, ele não é cristão, e ele crê no evolucionismo. Ele admite que eles não têm todas as respostas para comprovar o evolucionismo. Não, mas teoria, esse argumento não é bom de usar, não. Eu recomendo não usar ele, tá? Porque uma teoria é uma hipótese que teve alguma aceitação, alguma comprovação e tornou-se, então, uma explicação plausível. Isso é teoria. Então, teoria não é necessariamente algo falso. A gente, no uso comum, a gente fala assim, né? É uma teoria, é falso. Mas na ciência, teoria é algo que é considerado verdadeiro, que é aceito. Tanto que você fala teoria da relatividade, né? A teoria da a teoria estabelece uma lei, né? A lei da gravidade, por exemplo, mas ela é uma teoria também, né? É uma explicação plausível para algo, ok? O melhor argumento que a gente pode utilizar é o seguinte: eles não têm evidências e eles não podem provar e nem mesmo refutar. O evolucionismo é uma teoria que não é falsificável. Ou seja, você não pode criar um teste que mostra que é falso, porque dura milhares, milhões de anos. Como é que você vai provar que é falso? Não tem como. Se não tem como provar que é falso, não é falsificável. Se não é falsificável, não é uma teoria. Não pode ser uma hipótese adequada para a pesquisa. E aqui eu estou usando esse argumento baseado em teóricos da ciência seculares. Segundo eles mesmos, uma teoria como essa não poderia ser cabível. Mas eles sabem que tem de ter alguma explicação para ter surgido tudo que existe. E eles não querem uma explicação que seja sobrenatural. Então eles inventam uma teoria que não tem como provar, não tem como refutar, não tem como testar, mas que encaixa tudo nela. E ficam com essa teoria. Não dá para confiar muito nisso, né? Então, eu iria mais por aí. Eu recomendo, meus irmãos, que quando discutir com evolucionistas, não use esse argumento da teoria, tá? Porque uma teoria para eles é uma coisa boa. Então, falar, é uma teoria, é um elogio para eles, né? Não use um argumento dizendo que o homem veio do macaco, porque não é isso que eles dizem, tá? O que eles dizem é que o homem e o macaco vieram de um mesmo ancestral comum, né? O melhor argumento seria dizer, onde é que está esse ancestral comum? Vocês não encontraram até hoje. Esse é um argumento bom, eles não encontraram, né? Isso. E os fósseis que foram encontrados, muitos deles já foram desmentidos. É interessante que vários fósseis que foram encontrados e aparecem nos livros de ciência que eu tive quando era criança, muitos desses fósseis foram comprovados serem falsos. Recentemente isso aconteceu. Muitos fósseis falsos, criados, inventados, para ganhar dinheiro. Só que é engraçado que eles não têm como voltar atrás e desfazer tudo que colocaram nos livros de ciência. Né? Então a gente aprendeu do jeito errado. Então a verdade admitida pelos mais sinceros deles. Os mais sinceros admitem isso. Não estou falando do professor de ciências da escola. O professor de ciências da escola ele também é um coitado, né? Estou falando do pessoal que realmente debate o tema. Eles admitem que eles não têm todas as evidências.
Eles admitem que não é uma teoria falsificável, mas eles ficam com ela porque eles sabem que precisa de uma explicação mais ampla, né, para tudo que existe, e eles não querem aceitar uma explicação que seja sobrenatural. É por isso que quando vem o pessoal do design inteligente, ao invés de chamarem esse pessoal para debater, o que eles fazem é xingar na internet. Porque eles não... Oi? Ridicularizar. Ridicularizar é a atitude de quem não tem argumento. Pode falar. É quando você não tem mais argumento para combater a ideia e começa a combater a pessoa. Exatamente. Exatamente. Então, se você vir ali a pesquisa do pessoal do design inteligente, tem um documentário muito interessante que lida com vários professores de universidades que foram demitidos por simplesmente publicarem algum artigo que dê suporte ao design inteligente. Eles são demitidos. Que ciência é essa que não tem liberdade de pesquisa, liberdade de expressão? É um negócio estranho, né? É porque eles não têm argumentos. Então a gente não precisa ter medo da verdade. Né? Hoje em dia o problema já está sendo outro, né? Já está sendo com a questão moral. Como é que a Bíblia pode ser verdadeira se ela discorda do feminismo? Né? Como é que ela pode ser verdadeira se ela discorda do marxismo? Né? Então está sendo esse caminho também. Né? Quando há alguma contradição entre a Bíblia e a ciência moderna, em quem eu devo crer? Essa está fácil, né? Mas como é que a gente responde? Pessoal de casa, querem participar também? Pastor, Diga. não acho que seja uma resposta, né, pronta, mas o que vem na minha cabeça quando tem esse tipo de questionamento é como a ciência muda, né, como ela está vulnerável a novas descobertas, a novos estudos, tendências, e a palavra de Deus permanece, né? Então, mesmo que por um momento pareça haver contradição, daqui a pouco, igual o senhor exemplificou aí com várias citações, né? Depois acaba descobrindo que não era bem assim. Exatamente. E tentar fazer uma mistura entre Bíblia e ciência, como alguns já tentaram ao longo da história, é um edifício fadado a fracassar, a falhar. Por quê? Porque a ciência muda. Por exemplo, a teologia católico-romana medieval, eles dependiam muito de Aristóteles e da visão que Aristóteles tinha a respeito do mundo. Eles dependiam muito disso, né? De toda aquela cosmologia grega, que tinha a Terra no centro do universo, o Sol, as estrelas, a Lua girando ao redor da Terra. Era a base da visão deles de mundo. Quando surgiu Galileu Galilei, quando surgiu Copérnico, dizendo que a Terra não era o centro do universo, que a Terra gira em torno do Sol, os católicos mandaram queimar, né? Foram contra, perseguiram, não é? É interessante que a Bíblia não fala que a Terra é o centro do universo. A Bíblia não fala que a Terra é plana. Ela não fala isso. Então, por que eles perseguiram esses estudiosos? Não foi porque foi contra a Bíblia, mas foi porque foi contra aquele sistema que eles inventaram, que misturava a Bíblia com ciência antiga. E quando a ciência mudou, aquele sistema deles caiu de uma vez. É engraçado que hoje você tem alguns teólogos reformados tentando dizer, alguns reformados inclusive, esse que é o pior do nosso meio,
tentando criar um evolucionismo teísta, tentar conciliar a Bíblia com o evolucionismo. É besteira isso. Porque a ciência muda. O evolucionismo vai cair. E nem a gente que vai derrubar, não. A ciência mesmo vai derrubar. Eles vão fazer o trabalho pela gente. Né? Então é besteira tentar ligar a Bíblia à ciência de hoje, porque a ciência de hoje é limitada, ela erra, ela falha. Ela vai mudar. E a gente vai ficar ali preso. Né? Então é interessante entender isso. E como é que você lida com as aparentes contradições da Bíblia? Como é que você lida quando o evangelho fala que era um cego em Jericó e o outro evangelho fala que era dois? E o outro evangelho fala que o nome dele era Bartimeu? Estudando a Bíblia, né? Estudando a Bíblia. Então, quando vier esses problemas, você estuda um pouco mais. Você não desiste na primeira tentativa. Perceba isso como um problema. É um problema no sentido de um desafio. E o que você vai fazer? Você vai tentar resolver esse problema. Ok? Então, se o evangelho fala que era um e o outro fala que era dois, pode ser que tenha sido dois. Ou três. Só que um evangelista decidiu focar-se em um, outro decidiu focar-se em outro. Por que fizeram isso? Aí você vai, então, tentar entender o propósito do autor. Então, é esse tipo de atitude que nós devemos ter. Certinho? Alguma pergunta, pessoal? Tá claro? Hoje eu senti vocês um pouco mais quietos. Não sei se foi o meu monólogo aqui, um tema difícil. Tá tudo certo? Então, pessoal de casa... Pastor. É porque são verdades que o senhor trouxe que são incontestáveis. Então, a gente só tem que relembrar e aprender algumas coisas a mais sobre isso, mas não tem uma discussão sobre o assunto, né? Sim, sim. É base da nossa fé, né? Nós cremos. Né? Eu conversava com uma amiga que não acreditava, passou a acreditar, mas ela começou a frequentar a igreja católica, né? Uhum. Mas antes dela passar a acreditar na Bíblia, ela dizia que era muito bonito, que tinha várias coisas que faziam bem para ela, mas outras incomodavam, outras ela não conseguia enxergar um sentido, né? E eu sempre falei isso para as pessoas, né, que a gente não depende dessas provas para acreditar, a gente acredita. Mas as provas, elas, igual o senhor colocou, né, elas fortalecem a nossa fé, porque a gente já acredita, e quando a gente vê a comprovação, aquilo traz uma alegria, né, de saber que Deus até se deu ao trabalho de comprovar certas coisas para o nosso conforto, para o nosso bem-estar. E eu estava pensando também sobre o que a gente conhece de Cristo. A gente conhece pela Bíblia. Claro que tem vários outros documentos que falam da existência dele, mas não falam da personalidade dele, não falam dessa parte mais pessoal que a gente conhece, né? O que a gente conhece de como ele era, como ele tratava, né? É muito baseado na própria Bíblia. O relacionamento que a gente tem com ele, né? Sim, sim. O mais importante é isso. Nós, por meio da Escritura, nós vemos ali a palavra de Deus, nós conhecemos a Deus, nós recebemos as bênçãos, o cumprimento das promessas de Deus, somos libertos por Cristo. E quem passa por isso não tem dúvidas. Não tem dúvidas de que a Bíblia é a palavra de Deus, porque crendo na Escritura, nossos pecados foram perdoados. Crendo no Evangelho. O Evangelho está na Bíblia. Então é uma coisa que nos dá certeza.
mas nós temos de estar prontos para dar a outros também a certeza da nossa fé. Isso fortalece a nossa fé. Isso nos ajuda quando estivermos num contexto de contradição, né? Num contexto em que nós somos minoria, numa sala de aula, numa universidade, ou então discutindo com um vizinho, com um colega. Esses argumentos, eles são presentes no dia a dia, né? São presentes até em programas de TV. Né? Esses dias atrás, um pseudo-pastor lá na Fátima Bernardes questionando a ressurreição de Jesus. Então, você liga a TV, está lá. Né? Então, então, nós precisamos estar prontos para levar para essas pessoas a razão da nossa fé. Mas nós, de fato, não dependemos disso para crer. Porque nós recebemos de Deus algo sublime, algo maravilhoso. Diga. Oi? Uhum. Muito bom, Marcos Eberlin. Muito bom. Marcos Eberlin, vocês conhecem? Já ouviram falar? Sim, né? O pessoal daí online também? Marcos Eberlin? Não? Marcos Eberlin é um estudioso, um pesquisador, se não me engano, da área da biologia, né? O foco dele é biologia, que ele é um advogado do design inteligente, que é uma teoria que busca explicar o surgimento do mundo e da vida com base na tese de que houve um criador inteligente, né? Ele é químico, né? Isso. Ele é um grande pesquisador. Ele tem muitos papers, produz muito. O Lattes dele é um negócio imenso, o currículo Lattes dele. Então, oi? Sim. É engraçado que muitos argumentos que usam contra nós, cristãos, são argumentos velhos, que já foram respondidos há muito tempo, mas não sai de moda. Esse que é o negócio. Mas se você for para a ciência moderna, tem resposta para tudo. Né? Então é isso. Irmãos, essa foi a nossa aula. O que eu reservei aqui para o final, e eu vou deixar no slide, se vocês quiserem ver agora, a gente pode ver agora, senão vocês podem ver em casa. São mais exemplos de comprovações históricas de eventos da Bíblia, que podem ser úteis, tá bom? Mas a parte sobre exposição e infabilidade veio até agora. Vamos continuar vendo só para nossa curiosidade e fortalecimento da nossa fé? Tudo bem? Pessoal de casa? Certinho?